agradecer aqui hoje o Anderson Pipico, que vai estar com a gente. Obrigado, Lisa. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, né? Poder estar falando para vocês. Primeiro, dar uma boa tarde a você, a todo mundo que está assistindo a gente, né? E espero poder colaborar aí nas informações, contar um pouquinho do que vocês têm expectativa aí de saber. Com certeza, será um enorme prazer. Aliás, o prazer é todo nosso, né? Deixando um recadinho para quem está nos assistindo, né? Aproveita esse momento para curtir, compartilhar, né, o link do canal com os amigos, familiares. Vamos engajar. Anderson Pipico, porque todo mundo conhece assim, exatamente, né? Uma das primeiras perguntas que me veio à mente, que eu queria muito, assim, é curiosidade até própria minha mesmo, eu acho que de muitas pessoas, né? Quem é o Anderson Pipico? Quem é o Anderson Pipico antes da política? Olha, o Anderson Pipico é um militante, né? Eu sou nascido e criado no Rio do Ouro, né? Morei minha vida inteira ali na região do Rio do Ouro, depois em Várzea, sempre ali naquela região, minha família toda dali, meus pais moram no Rio do Ouro, meus irmãos, minha filha, meu neto, né? A gente está sempre ali, a gente está sempre procurando estar próximo das nossas raízes, da nossa família. Sou uma pessoa que desde muito novo gostava de política, né? Minha mãe brinca que eu era criança e ficava assistindo horário eleitoral gratuito, uma coisa não é muito normal. Difícil, não é normal. E era criança. E acompanhava de perto, né? Pensava em estar próximo da política, mas sou um cara de vida simples, de hábitos simples, né? Procuro muito manter as minhas características que eu sempre tive, de dialogar, de conversar, de tentar manter os princípios, né? Tenho as minhas convicções, as minhas posições, as coisas que eu defendo, né? O que eu acho que é importante de concreto, né? Porque tudo que a gente faz na vida faz sentido quando serve para transformar para melhor a vida das pessoas. Quando tem um propósito, né? Tem que ter, né? Tudo na vida tem que ter um propósito, né? Mas essa influência na política veio de algum familiar, veio de alguém da família ou não? Eu digo que veio do meu pai, né? Eu no Rio do Ouro ainda, né? Meu pai foi presidente da Associação de Moradores do Rio do Ouro, do lado de São Gonçalo, né? Durante muito tempo. E eu cresci acompanhando meu pai na minha associação de moradores. Depois, quando eu fui para a Várzea, eu acabei também me envolvendo com a Associação de Moradores em Várzea e comecei a minha trajetória política no movimento social com as associações de moradores, né? Aqui em Niterói fui presidente do Conselho da FONIT, que é a Federação das Associações de Moradores de Niterói. Fui presidente da Federação Estadual das Associações de Moradores, também a FAMERG. Fui para o Conselho da CONAN, que é a Confederação Nacional. Então a gente fez todo vamos dizer assim, um trabalho e uma organização do movimento social aqui na cidade, no estado, e isso veio do meu pai, veio dessa relação com ele, de acompanhar, de estar sempre próximo, né? Eu sempre fui muito ligado a ele, e não tenho dúvida que isso veio dele e dessa história de vida que ele teve. Querendo também no movimento social. Foi uma inspiração, lógico, né? Não tem dúvida. Porque a gente como ser humano, que eu falo, né? A gente acaba sempre se inspirando em alguém, né? E bom que nesse caso foi para um lado bom, né? Um lado positivo, né? Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para você é como você se vê como homem fora da política? O que mudou quando você passou a entrar na política? O Pipico antes e o depois? Eu digo que por mais que a gente acompanhe a política e a gente vê muita coisa ruim na política, na relação, mas acho que uma das coisas que a política me deu e que eu procuro assim, aproveitar muito é a disciplina. A política me disciplinou muito, inclusive como pessoa, né? A política fez a gente olhar com um olhar mais atento para as outras pessoas, fez com que a gente aprofundasse mais essa relação do dia a dia, de ajudar, de parceria, né? Então, eu digo, mas a política, acho que, num modo geral, acho que a disciplina foi a coisa mais forte que a política fez para o Anderson Pipico, hoje político, né? Acho que a mudança foi muito em função disso. Acho que a gente buscou, né, entender que existia um caminho na política
para transformar, mas esse caminho tinha que ter primeiro essa transformação nossa, né? Então acho que a política me deu muito isso. A transformação de dentro mesmo para fora, né? Que acaba acontecendo como uma consequência, eu acredito, né? E outra coisa, o que mais frustrou você nesse período, né, que você tem dentro da política municipal? Qual o momento que você parou e pensou assim, isso realmente me frustrou? Ou em algum momento você pensou assim, não, eu vou parar por aqui? Chegou a acontecer isso? Não, eu acho que assim, quando você... A política é muito dinâmica, né? Ela é muito, tem fatos que acontecem que deixam a gente, vamos dizer assim, que chocam muito. E acho que todo o meu período na política, acho que o período mais chocante, assim, de mais dificuldade, mas em hora nenhuma eu pensei em parar, desistir, recuar, foi na tragédia do Bumba. Acho que a tragédia do Bumba em 2010, né? Em abril, maio, não lembro bem, de 2010, foi o momento mais difícil que eu vivi. Eu era subsecretário na Secretaria de Assistência Social aqui, e a secretária era Kátia Paiva, se eu não me engano, e foi muito difícil. Aquele momento foi um momento que muito mexeu duro. com todo mundo, né? Foi assim, muito duro. O nosso próprio emocional mexeu mesmo, com as pessoas, né? Primeiro as pessoas que foram vitimadas, depois com os próprios familiares, né, que estavam no entorno. Exatamente. Mexeu com a autoestima do próprio cidadão niteroense, né? Então foi um momento muito difícil. Um momento de luto mesmo, né, para a nossa cidade, né? Acho que foi, para mim, foi o pior momento, né, que eu passei dentro da política, né, e que eu vivi dentro da política. Acho que a cidade, por mais que precise, eu digo que Niterói é uma cidade, né, de região metropolitana que tem todos os problemas que qualquer cidade de região metropolitana tem. Mas o problema é para ser enfrentado, né? Eu acho que em Niterói isso vem acontecendo, sobretudo nesse ciclo de gestão, desde a eleição do Rodrigo para cá. Acho que isso vem acontecendo, a cidade tem sido conduzida com responsabilidade, avançando, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam aconteçam no nosso tempo. Sim. E o nosso tempo nem sempre é o tempo, da política, né? Mas a cidade vem avançando num constante, né? Vem crescendo e avançando num constante. A gente tem tentado colaborar, né? Como secretário, como dirigente partidário, agora como vereador já no segundo mandato, a gente vem tentando colaborar. Existe algo dentro desse sistema, falando aqui da nossa cidade mesmo, né, dentro desse sistema político, que você vê que não funciona, que você bateria de frente? Olha, eu acho que todos os dias a gente se depara com dificuldades na política, né? Como eu acabei de falar. Eu acho que, no modo geral, quando a gente lida com pessoas e quando a gente é obrigado a estar na gestão pública, né, a fazer gestão, a dar resultado, e acho que isso uma coisa que faz muito diferencial. Fazer política, para mim, é dar resultado para as pessoas, né? E quando a gente não tem resultado, a gente se frustra, né? Eu acho que como a gente vem buscando sempre esse resultado, acho que isso vem, de uma certa forma, fazendo com que a gente cada dia revigore as forças para continuar trabalhando. Então não tem muito tempo para a gente recuar ou pensar em frustração, tem que avançar. Sim, concordo plenamente com a sua fala. Aliás, muito sábia. Você considera que o poder ele pode vir mudar a pessoa? Não tenho dúvida. Isso é uma coisa que a gente que teoricamente de alguma forma ocupa algum espaço de poder tem que o tempo todo se policiar para não deixar isso sucumbir, para não deixar com que isso mude a sua personalidade, né? Até porque o poder, e isso é importante que as pessoas tenham clareza, né? Ele é momentâneo, ele é uma coisa que não é mensurável, né? Então o poder ele é fundamental. Para quê? O problema é de que maneira e para que você usa o poder. Eu não quero ser repetitivo, mas é porque é uma coisa um exercício que eu faço muito. O poder ele tem que ser usado para transformar a vida das pessoas. O poder pelo poder, ele não faz sentido. O poder ele é importante e ele tem que ser usado, mas para transformar a vida das pessoas melhor. Então, é uma coisa que você tem que o tempo inteiro estar buscando
você fazer sempre uma autoavaliação de como é que você está conduzindo a sua própria vida, né? As suas próprias características a partir do poder. Ele não pode ser maior do que você. Porque a gente sabe que o homem em si é vaidoso, né? Nós, como seres humanos, somos vaidosos e cada um tem a sua vaidade, né? Tem o que tem a vaidade que não pode ter o financeiro, tem o que é a vaidade, é estar à frente, é estar no poder, é estar na liderança. Então, cada um tem a sua fraqueza, né? Vamos lá. Você foi nascido e criado no Rio do Ouro, né? Isso. E está à frente do carnaval, criou esse movimento lá. A gente, na verdade, assim, o carnaval ele é organizado pela prefeitura, né? A gente busca dar apoio, ajudar. Ali no Rio do Ouro, como eu falei, estava conversando com você antes aqui nos bastidores, né? Sim. O Carnaval do Rio do Ouro, para mim era um sonho de criança estar à frente, fazer, estar junto, participar do Carnaval, ter uma influência, né, no Carnaval, que é uma coisa que eu gosto muito. Quem me conhece, as pessoas que me seguem nas redes sociais, sabe da minha relação com o samba, da minha relação com o Carnaval. Eu sempre procurei estimular, tenho amigos em praticamente todas as escolas de samba da cidade, tanto as que desfilam aqui na cidade, quanto as que desfilam no Rio, né? A Cubango, a Niterói e a Viradouro. E lá no Rio do Ouro, particularmente, a gente busca ajudar, né, nessa relação possível. O Rio do Ouro tem as suas dificuldades, porque como todo bairro que é limítrofe, né, enfrenta as dificuldades, porque você vê que você pode fazer. Há pouco tempo a gente conseguiu solicitar junto à prefeitura uma drenagem, por exemplo, na Plínio Gomes de Matos Filhos, ali na entrada de Vaso das Moças, né? A gente pôde fazer do lado direito de quem entra, né? Por quê? Porque o lado direito é Niterói, o lado esquerdo é São Gonçalo. É esse ponto que eu queria entrar e saber mais a fundo com você sobre, né? Porque tem essa divisão ali no Rio do Ouro, né? E como é que fica isso? Até mesmo no sentido de verbas para o carnaval. Porque um lado é pertencente a Niterói e o outro é São Gonçalo. Então, hoje o Carnaval do Rio do Ouro ele é 100% feito com recursos de Niterói. Sim. Não tem nenhuma parceria com São Gonçalo, né? Isso é muito bom, desculpa te interromper, para a gente mesmo saber e ter essa informação. Porque muitas pessoas, eu acredito que assim como eu, tem essa dúvida, né, por conta dessa divisão. O carnaval é uma coisa que é uma decisão política de se fazer, de se investir, como eu sempre digo, né? O carnaval é investimento. Eu não tenho dúvida nenhuma que o recurso que você aporta na cultura, no carnaval, é um investimento. O retorno é certo, eu não tenho dúvida disso. O carnaval tem toda uma cadeia produtiva que envolve o carnaval, que acontece ao longo de todo o ano, não só em fevereiro. As pessoas têm muita visão de que o carnaval é fevereiro, mas é o ano todo trabalhando em prol para acontecer essas datas, né? E ali no Rio do Ouro a gente tem essa dificuldade, né? Hoje, né, há uns anos atrás, a gente tinha uma parceria entre o Paulo Henrique e o Dilvan Aguiar, que durante muito tempo fizeram o Carnaval do Rio do Ouro. Hoje a gente busca apoio na Prefeitura de Niterói, consegue, né? Então hoje 100% do recurso foi feito pela Prefeitura de Niterói. O prefeito Rodrigo é uma pessoa muito sensível da importância que é os investimentos na cultura, no carnaval, mas de São Gonçalo a gente não tem nenhum tipo de parceria. Eu, há pouco tempo, até fiz um vídeo lá no Rio do Ouro, ali próximo da delegacia da 75DP, porque houve uma chuva, alagou, né? E aí no vídeo, a gente fez o que a gente podia fazer, mais uma vez. A Prefeitura de Niterói fez toda a limpeza das galerias, né, da rede de água pluvial do lado de Niterói, só que ela atravessa a rua e do outro lado, por trás das casas ali, onde tem aquele colégio Alecrim, onde tem um rio. Né? Tem um rio ali atrás. E esse rio passa por dentro de São Gonçalo. A gente não tem como fiscalizar, limpar, fazer nenhum tipo de inserção. E aí, com isso, acaba atrapalhando o que foi feito do lado de cá, ou não? Porque é um rio, para né? a água ir para o rio não tem divisa, né? Ela corre, né? Não tem orçamento diferente, não tem secretaria diferente. A água, ela cai na chuva e os dois lagos e corre. E quando você não tem... Porque aí meio que você está empurrando o problema para frente.
né? Porque você resolve de um lado, mas o outro não. E ali tem um problema mais crônico, que assim, teve muitas residências construídas em toda a margem do rio, até sobre o rio. Né? E isso faz com que você tenha dificuldade até para a própria prefeitura de São Gonçalo limpar, né? Sim, com certeza. Porque você não tem como entrar dentro do rio, porque você tem lajes em cima do rio, o rio ele está espremido, então, e a água ela vai buscando o caminho, né? Quando você chove e a chuva é muito forte, o nível do rio sobe, ela não tem para onde escoar, ela volta na rede. E aí causa essas dificuldades. Né? Mas assim, eu sempre coloco isso, e falei também no dia do vídeo, né? Você não tem buraco e alagamento de esquerda e de direita. Você tem buraco, alagamento, problemas que interferem na vida das pessoas. Sim. E a gente, como figura pública, a gente como agentes políticos, a gente tem que buscar solução. E eu não tenho problema nenhum de sentar com nenhum vereador, com secretário de São Gonçalo para debater de que forma a gente pode construir uma boa parceria que atenda tanto o lado de Niterói quanto o lado de São Gonçalo, independente da questão ideológica, que as pessoas... a gente está num momento de polarização, uma polarização muito ruim na política, né? Porque as pessoas, elas ficam mais preocupadas muitas vezes em ganhar likes, em ganhar curtida na internet, do que ter os problemas das pessoas solucionados. Né? E eu sou muito prático nesse sentido. Acho que eu sempre falo, a gente tem que as pessoas vivem de resultado e não é de largar. A internet é importante, hoje as redes sociais são importantes, a gente está aqui conversando, né, e consegue atingir um público muito maior. Com certeza. Né? Então não é que a rede social ela tem que ser bem usada, né? Tem que ser, a rede social ela veio para facilitar a nossa vida, só que tem um lado bom e um lado ruim. Se você não souber usar, né, acaba indo para outro sentido. O problema é o uso, aí não é nem não saber usar, né? O problema não é discordando de você, mas assim, é o mau uso mesmo, é usar a rede social para propagar fake news, para propagar mentira, para contar inverdades, né? Isso infelizmente tem acontecido muito, e eu não estou fazendo defesa de campo político, ideológico, não é isso. É uma fala muito importante, desculpa te interromper, que você usou, que até é uma fala que eu uso muito, que não é sobre partidos, é sobre pessoas. Então, se a gente não tiver essa mentalidade que é sobre o ser humano, como você deu o exemplo lá do Rio do Ouro, é sobre pessoas. É pessoas que estão ali necessitadas. É Niterói, São Gonçalo. Não, é pessoas. Então, se não se unir para cuidar de pessoas, as coisas não vai funcionar, enquanto a gente tiver essa mentalidade pequena. Lise, eu te digo assim, eu não tenho problema nenhum, eu tenho posição política. Né? Eu sou vereador do PT, eu fui presidente do PT em Niterói 4 mandatos, 4 vezes eleito presidente do PT aqui em Niterói. Eu sou filiado ao PT há 26 para 27 anos. Nunca fui filiado a nenhum outro partido, então eu tenho a minha posição política muito clara. Mas eu uso a minha posição política exatamente porque eu acabei de te falar, para fazer política pública que mude a vida das pessoas, fazer política pública que de alguma maneira dê resultado para a pessoa. Eu vejo muita gente fazer política para jogar para a galera, jogar confete, para ganhar seguidores, né? Eu prefiro, e eu estou falando de uma coisa e de uma forma que eu pratico o que eu falo. Eu gosto de fazer política para transformar a vida das pessoas, com resultado. Essa coisa de fazer política inconsequente, só porque dá muito mais engajamento. Você talvez, com certeza, entende mais de rede social do que eu. Às vezes você criar uma grande fofoca, uma grande polêmica que vai ficar no campo da retórica, vai ficar fake no campo... news, né? Vai ficar o debate pelo debate, o que eu acho, o que você acha e o que aquilo de concreto traz para as pessoas. Né? Nada, né? Pois eu não sou esse tipo de político, não é comigo. Uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas estão cada vez mais preguiçosos. Essa é a grande realidade. Eles não vão atrás do conteúdo, da informação, da informação verdadeira. A gente vive numa internet que você vê cortes. E aí cada um posta o corte que convém a si próprio. Essa semana mesmo, assim, eu fui surpreendido num grupo, né, de família com um vídeo que usa a minha imagem, usa um debate que eu fiz na Câmara, né? É uma vereadora que fez isso,
né? E aí, assim, cheio de recortes, né? E sem se preocupar, falando exatamente para a galera, como a gente estava dizendo, sobre a questão por exemplo, da subvenção de carnaval. Sim. Né? Em Niterói hoje tem uma lei aprovada na Câmara que estipula o teto para investimento de recursos para carnaval por liga, né? Então, as escolas que desfilam na Sapucaí, no grupo da Diesa, tem um teto Sim. de X. As escolas que desfilam na Sapucaí, na série Ouro, tem outro teto. As escolas que desfilam aqui no Caminho Niemeyer, grupo A, B e C, tem outro teto. Então, isso é uma lei que foi aprovada na Câmara e foi definido. E aí a pessoa usa o fato de um dos enredos falar sobre o presidente Lula como se aquilo fosse um escárnio, como se aquilo fosse alguma coisa. Não, primeiro que a decisão do enredo de livre escolha da escola de samba. Sim. Né? Porque aí você não fazer isso é você cercear o direito da criação artística da escola. E aí, do mesmo jeito que esse enredo fala do Lula, ele podia falar de qualquer um outro político. Qualquer um outro. E porque, na verdade, não é sobre o político, é sobre uma trajetória. E no enredo fica bem claro isso. A gente fez consulta, né? Procurou saber, até por essas movimentações, né? Não existe, para caracterizar a campanha antecipada, teria que ter algum pedido de voto. Não se fala em voto, não se fala em eleição, se fala na trajetória de uma figura pública. De uma figura pública. E aí, assim, que não é nasceu de ontem para hoje ou apareceu do nada. Tem toda uma linha de trajetória, né? Que a gente tem que respeitar. Que eu gosto não, mas isso é uma decisão da escola. Agora, essas pessoas que criticam o investimento na cultura, o investimento no samba, por exemplo, são as mesmas pessoas que criticam a Fernanda Torres quando ganha o Oscar, o Wagner Moura quando ganha o Globo de Ouro. São divisões de pensamento, né? E que usa... E até aí, tudo bem, cada um tem seu pensamento, desde que respeite o outro. Pois mas o problema é a manipulação da informação, porque aí fala sobre Lei Rouanet como se a Lei Rouanet fosse um recurso que sai dos cofres do governo. Ele não sai, ele deixa de entrar, porque é uma renúncia de receita. O governo com a Lei Rouanet, você tem uma empresa, você deixa de pagar um imposto para investir na cultura. Sim. Então, assim, é um investimento que é uma lei nacional que você pode investir recursos da empresa na lei. Com isso você tem isenções fiscais. Sim. Né? E da forma como eles colocam, parece que você pega o dinheiro público e dá de qualquer maneira. Para isso tem todo um critério, tem toda uma regra para ser feita. Né? E então a distorção disso é que é ruim. A distorção do que se faz com a rede social. É a parte que eu falo que é da ignorância, né? Porque você pega uma notícia, eu pelo menos, por mim, tá? Tô falando por mim. Se eu pego um corte, se eu pego uma notícia, eu vou buscar as referências e vou ler a reportagem completa para mim tentar entender o que está acontecendo. Só que 90% das pessoas não fazem isso. Por quê? São preguiçosas. As pessoas hoje têm preguiça de ler, de ir atrás da informação. Então ela pega aquele corte ali, ela vai compartilhando com outras pessoas e isso vai gerando uma bolha. E é muito perigoso, né? Porque a informação, vocês que estão em veículos de comunicação, a informação ela é tudo, desde do que o mundo é mundo. Sim, né? Sim. A Igreja Católica, durante séculos, ela ainda é muito forte ainda, mas ela dominou. Ela tinha o domínio de países, de reinos. Por quê? Porque ela que detinha a informação. Sim, com certeza. Quem detinha o conhecimento da informação, né, durante vários séculos era a Igreja Católica. Então, e aí não é pelo contrário, mas é porque quem tem informação tem tudo. Agora, quem tem a má informação, quem tem a informação distorcida, também a consequência é devastadora. Né? Exatamente. Anderson, uma pergunta que não quer calar, que é uma curiosidade também minha mesmo, e acredito que de muitas pessoas, né? E isso é importante ser falado. Essa divisão dos ROT, essa polêmica que teve sobre que a prefeitura não quis ceder para Niterói. Para São Gonçalo. Para São Gonçalo, né? Sendo que São Gonçalo já recebe de outras duas cidades.
E entrou isso também até nesse debate. Isso é legal, isso é um tema interessante para a gente falar, porque as pessoas elas colocam o problema da forma que as interessam, né? O ROS, o que são os ROS de petróleo? Né? Só para a gente, né, dar... Fica à vontade. É um recurso que o município recebe pelos impactos da extração do petróleo. Então, como o município que como Niterói, que é vamos dizer assim, um município que recebe, que é tido como município primário, ele tem um valor de ROS muito maior de investimento. O que aconteceu? E aí isso é importante deixar claro. Você não pode... existe uma lei. Não tem uma lei que quando você fala em ROS, que é um recurso que você recebe, que vem do governo federal, que vem do petróleo, ele tem uma lei nacional que regulamenta a forma de você receber. Que está acima do município. Então não basta simplesmente você querer redistribuir na nossa região o recurso. Parece que Niterói está tirando alguma coisa de São Gonçalo. Não é verdade. Porque a gente ouve essa fala, né? Isso como não é se estivesse prendendo. O recurso que um escritório que foi contratado por milhões estava questionando em relação aos ROS, e isso acho que ainda vai ter muito problema judicial. Para que ele fosse normatizado, precisava de uma lei federal. Por exemplo, o deputado, se eu não me engano, o que hoje é prefeito de Maricá, o deputado Quaquá com o deputado Dimas, eles deram entrada num projeto de lei criando um fundo soberano para que pudesse ser investido. As cidades, Niterói, Rio, Maricá, as cidades que recebem o petróleo, sim, eles depositariam neste fundo os recursos, e a partir deste fundo ele seria redividido para, se eu não me engano, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, acho que tem mais algum outro município. Tanguá também, se não me engano. Acho que por aí. Então, só que isso precisa ser aprovado a nível federal. Isso é um debate, até porque a justiça, né, ela já determinou que o repasse que foi feito para São Gonçalo era um repasse ilegal. E aí que entra esses cortes que a gente veio conversando antes, né? Porque a notícia ela vem com outro formato, né? Não, Niterói está prendendo, não quer dar. E não é assim. E aí também tem uma questão que a gente precisa entender, porque parece, Niterói tem um orçamento agora foi alguma coisa em torno de 6,7 bi, né, que é o orçamento do município. Agora, o que significa este repasse do ROS para o Rio, por exemplo, que o Eduardo Paes fez uma movimentação política, né, mas sem amparo legal, de fazer o repasse de uma porcentagem para São Gonçalo. O problema é que isso para o Rio significa 1% da receita do Rio, né, para Niterói, de investimento. O que estava sendo proposto para o Niterói repassar era 15% do valor de investimento, de novos investimentos da cidade, né, o que a médio e longo prazo compromete o orçamento da cidade. Sim, com certeza. Agora, hora nenhuma houve a negativa do prefeito Rodrigo de não topar o repasse para o fundo soberano que está sendo criado a nível nacional. Isso o Rodrigo já falou que vai fazer, né, dentro da lei. Já teve uma reunião com Dimas e com o Quaquá para falar sobre isso. Agora, essas coisas precisam ser regulamentadas. Não pode ficar no voluntarismo, né, ou então no oportunismo do momento político. Exatamente, concordo plenamente. E às vezes é o que acontece, né? As pessoas aproveitam o momento, peraí, tem eleição, o que me interessa nessa eleição? Me posicionar desta forma, então eu me posiciono porque eu tenho interesse eleitoral. Cada um acaba visando o seu lado, né? Essa é a grande realidade, né? Mas eu tenho certeza que essa lei, eu espero muito que essa lei a nível nacional avance, que esse fundo seja criado para que São Gonçalo tenha um repasse de recursos. Mas assim, é o que eu estou te falando, assim, ninguém tirou nada de ninguém. Sim. Niterói não tirou um centavo de São Gonçalo. Eu já tinha ciência né, dessa questão
que já tinha sido abordada, que veio de uma autoridade maior, né, veio do Estado, não é o município. Mas muitas pessoas não sabem disso, acham que não, o município que está prendendo para si, e na verdade não é, algo que vem lá de cima. Você tem uma lei federal. É uma lei federal. A divisão dos jovens. O que você acha quando coloca familiares referente à democracia mesmo? Vamos citar um exemplo aí do Bolsonaro, colocar o familiar no poder. Olha, isso é um tema muito polêmico, delicado, né? Sim. Agora, o problema, eu não acho que seja problema de você colocar um familiar na política ou no poder. Sim. O problema é como é que você constrói essa caminhada, né? Eu, assim, tudo que eu construí na política até hoje, eu construí com muito trabalho, com muita dedicação. Eu não tenho, como eu te falei, meu pai era presidente da Associação de Moradores na década de 80, final da década de 80, no Rio do Ouro. Sim. Né? Eu, em Niterói, eu não tenho nenhum familiar, nenhum parente político na política. Tudo que a gente fez, a gente construiu. Agora, eu respeito, eu acho que o importante é qual é a história que essa pessoa construiu para estar na política. O que às vezes é muito ruim, e aí a gente que faz política como eu faço, né, quebrando pedra desde lá de trás, quando você tem um movimento na política simplesmente por uma questão de parentesco, sem nenhuma construção política no entorno. Sem uma história, porque o legado, eu tenho entendimento que o legado independente, se seja na política ou qualquer outra área, o legado é sempre passado, né? Geralmente passa de pai para filho, por aí vai. A questão é como é que foi construído isso, né? Qual é a base disso? Porque assim, a política, né, o trabalho político, ele não é hereditário. Ele é um trabalho que cada um é individual, cada um constrói o seu. O importante, o problema não é o parente na política. O problema é o que esse parente fez para construir a trajetória dele, para estar ali, na política. Né? Qual o direito dele estar ali? Assim, não, o direito ele até tem, mas assim, qual foi a construção dele para chegar ali? Né? Eu acho que isso fala muito dessas movimentações da política, porque você ser ungido simplesmente porque você é irmão, primo, filho, marido, mulher, acho que para a política isso é ruim. Porque se não tiver base. Porque não é uma coisa que a gente está falando, não é uma coisa hereditária, não passa de pai para filho, não está no DNA. Né, tá na construção que você faz. Por exemplo, meu filho gosta muito de samba, mas não é nada político. Você não tem, né, do ponto de vista de construção. Ele gosta de samba, ele gosta do meio, né, de escola de samba, mas ele puxa, mas na política em si, ele não é um cara de partido, não é um cara que construiu em movimento social. Sim. Então é delicado. Você acha que o Brasil hoje ele vive uma fadiga política? Vive, não tenho dúvida. Acho que a gente vive uma fadiga política e mais do que isso, na minha avaliação, a gente vive uma crise institucional muito grande, né? Uma crise entre os poderes, porque a Constituição já diz, né? A gente vive a democracia, o Brasil vive um tripé, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. São poderes paralelos e precisam ser harmônicos. E hoje você não tem harmonia entre os poderes, pelo contrário. Hoje a gente vive uma crise institucional, na minha avaliação, entre os poderes muito grande. Você vê o judiciário cuidando do judiciário, o executivo do executivo, o parlamento do parlamento, mas muito mais às vezes em confronto, né, do que em harmonia, como diz a própria Constituição, né, porque eles precisam se falar e precisam ter sempre a visão, né, o que eles estão construindo, porque o produto final é o que vai interferir na vida da gente. Com certeza. Então essa fadiga política, como você colocou, e isso vai muito, né, do descrédito que a própria política acaba causando por acho que na minha avaliação hoje também muito por essa falta de harmonia entre os entes federados, entre as instituições de poder. Qual foi o maior preço que você pagou em estar na política? Não ter convivido talvez tanto com meus filhos pequenos.
porque eu tive que abrir mão de muitas vezes de estar com a minha família, de estar com meus filhos, para estar viajando, para estar construindo um movimento social. Então eu acho que uma das coisas que eu mais sinto foi isso. Lógico, já nunca, tem os netos? Eu tenho um netinho. Então dá tempo ainda. Sábado eu estava lá com o Miguel, lá no Rio do Ouro, lá da pracinha. Mas acho que isso foi uma coisa que, para mim, é o que marca para mim muito na minha vida. Eu acho que eu sinto falta de ter estado mais próximo. Eu sou próximo dos meus filhos, eu, né, convivo com eles, não é que eu tenha deixado de conviver. Mas eu podia ter convivido mais. O tempo passa rápido, muito né? Rápido, o tempo muito passa rápido. muito rápido. Hoje meu filho, o mais velho, está com 33, que é o Anderson com 33 e a Ariane com 29. Então o Miguel vai fazer 3 aninhos agora, dia 14. E a gente vira bobão com os netos, né? Vira. Assim, é diferente. É o mesmo amor, mas parece que é um amor com menos responsabilidade, né? É porque a gente adora, ama, cuida, a gente estraga os netos, né? Sim. É bom que na hora não que tem aquela cansa, cobrança, né? Não tem aquela cobrança, cansou, devolveu e acabou. A Fernanda, a esposa do Rodrigo, ela vem como candidata? A Fernanda é pré-candidata a deputada estadual. E aí foi legal você tocar nesse ponto também, porque exatamente vai de encontro com o que a gente está falando. Né? A Fernanda é a esposa do prefeito, é pré-candidata a deputada. E está há muitos anos já nessa garra. Era importante as pessoas antes, né? E aí você tocou num ponto fundamental. Agora, quando você falou do cuidado das pessoas pesquisarem as informações que são lançadas na internet. Antes de você acreditar em muitas coisas, pesquisa, olha, e no caso da Fernanda especificamente, né, procura ver a vida da Fernanda. A Fernanda sempre foi uma militante política, né? Eu conheci a Fernanda, acho que em 1998, 99. A Fernanda era tesoureira do PT em Niterói, era militante política. Porque muitas pessoas não sabem dessa trajetória. Era uma militante política, atuante, né, muito nova. Depois ela foi ser mãe, se dedicou um pouco mais à família, né? Mas já há um bom tempo aqui na cidade ela atua sobretudo nos movimentos de defesa das mulheres, foi secretária da política de mulher aqui ela na sempre cidade. Presente nos eventos. Ela tem uma história política, então ela não é um OVNI, ela não é um ET, uma coisa que foi plantada na política, ela tem uma história e uma trajetória política. Para quem não sabe, né, apareceu do nada e vai vir como candidata. E fica muito fácil, porque é um discurso que é comum, infelizmente, hoje no meio da política, essa coisa de você estar sempre isso, até o marido por ser colocando esposa a mulher, do prefeito, o marido né? com a Então mulher, muitas pessoas veem dessa o pai forma. com o filho, ou o irmão com outro irmão, né? E aí é o que eu estou falando, é importante a gente entender e conhecer a trajetória política da pessoa, né? E a Fernanda é uma pessoa que tem uma trajetória de militância enorme. É uma covardia, inclusive, muito grande, na minha avaliação, as pessoas começarem a imputar ela algum demérito por ela ser mulher do prefeito, né? Ela tem a vida dela. Eu, particularmente, eu nunca vi uma primeira-dama como ela. A Fernanda é muito que atuante. Vai atrás, que está atuante, que 4, 5 eventos no mesmo dia, e isso não é de agora, né? Da pré-campanha. Isso é o tempo já de muitos anos já, né? Vamos lá, Anderson. Se amanhã você não fosse mais vereador, como que você gostaria de ser lembrado? Como uma pessoa que ajudou as outras. Isso é muito bom. Muito bom. Porque é gratificante, quem né? não Quando vive a para gente servir, vai. não serve para viver. Perfeita a sua colocação. Perfeita a sua colocação. Se eu for lembrado como uma pessoa que tenho minhas contradições, todo mundo tem seus problemas, mas basicamente que consegui passar por aqui e deixei vamos dizer assim, de legado, né, o meu trabalho pelas pessoas, porque é isso. E a sua família, quando a gente fala de família, de legado, seus filhos, algum deles se interessaram para entrar na política ou não? Como eu falei do Anderson já, o Anderson ele é um companheiro, né, o meu filho mais velho
junto com meu pai, meus melhores amigos, eu não tenho dúvida disso, graças a Deus. Eu me lembro no dia que ele nasceu, há 33 anos atrás, eu peguei ele no colo pela primeira vez e fiz um pedido. Se o meu filho tivesse por mim o mesmo amor que eu tinha pelo meu pai, eu já me dava satisfeito. E acho que Deus foi muito bondoso comigo em relação a isso. Então, meu filho é um grande parceiro. Hoje, às vezes, ele é mais meu pai do que meu filho, que me chama atenção, briga comigo, enfim, né? Mas não tem muito essa... Eu acho que a Ariane, a minha filha, a mais nova, ela tem mais um traquejo da política. Ela tem, apesar de hoje ela é vice-presidente do PT aqui em Niterói. Ah, que legal. Né? Mas faz política partidária, tá lá, tá tocando as questões do partido e eu acho que ela tem mais jeito, tem mais tato para coisa da política do que ele. Tem essa coisa também do dom, né? Tem coisas que a gente, lógico, se aprimora e aprende, mas tem coisas que tá no sangue, falando né? Que eu era uma tá criança veia, que via né? programa eleitoral gratuito. Pois é, né? Fernando, hoje você ocupa um posicionamento de liderança no PT, né? E isso a gente sabe que não é para qualquer pessoa, né? Onde que você chegou. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Eu final da década de 90, né, eu fazia movimento social já com meu pai. Depois num período curto eu me afastei um pouco, porque eu casei, fui ter filho também, aí tive filho, e aí trabalhei na iniciativa privada, trabalhei na 1001 durante 4 anos, depois fui ser comerciante lá em Várzea, né, tive uma loja de ração, depois tive um bar. Nesse período do bar eu acabei voltando a fazer um movimento político, comecei a voltar para a política e resolvi me filiar a um partido, a convite de um amigo na época, me filiei ao PT. Ele foi candidato a vereador na época, em 2000, pelo PT, e mais ou menos em 99 eu me filiei. E aí comecei a trabalhar. Quando eu cheguei no PT, eu percebi, e aí quando eu te falo da disciplina, né, e aí é isso, é um Anderson Pipico antes e outro depois. Na verdade era só Pipico, né? Sim. Até eu tenho dificuldade até hoje. Eu tenho essa curiosidade, é uma das curiosidades que eu tenho, porque eu vi que o seu nome, né, completo não é esse, mas... Pipico é um apelido. Acabou pegando dessa forma, né? O Pipico é um apelido de criança, né? A minha avó paterna, né? Eu era criança, bebê, começou a me chamar de Pipico, Pipiquinho, Pipico. Isso ficou um apelido de casa. Eu tenho um primo na minha idade, né? Que mora no Rio do Ouro também. A gente foi para a escola junto, que é o Zinho. A gente foi para a escola junto, ele levou esse apelido de casa para a escola, e aí alastrou. E quando eu fui candidato a primeira vez a vereador em 2016, eu resolvi, falar, eu tenho nome, eu não posso abrir mão do Pipico, porque a minha identidade social é o Pipico, né? Mas eu tenho nome, então eu comecei a usar o Anderson Pipico, e hoje bem que já, né, as pessoas identificam como Anderson Pipico. Sim. Mas o Pipico é muito mais forte do que o Anderson, do ponto de vista. E aí, no partido, como você estava me perguntando, no PT foi isso, assim, eu me filiei ao PT, depois fui avançando, depois em 2005 eu fui para a direção do partido, fui secretário-geral. Depois, em 2007, o ex-prefeito Godofredo me lança candidato a presidente. A gente já tinha feito uma relação grande interna. Eu me elegi presidente em 2007. Depois me reelegi em 2009, fiquei até 2013. Sim. Depois eu volto em 2017. Né, e fiquei de 2017 até 2025 como presidente. Eu perguntei porque a gente vive num país, né, muito polarizado, né? Então, eu imagino, assim, a luta que é, né? Quem vê de fora... Foi assim, o período de 2016, do golpe contra Dilma, até 2020, foi muito difícil, né? Foi muito duro. E só ficou no PT, assim... pouquíssimas. Eu, aqui em Niterói, particularmente eu e a deputada Verônica Lima, que ficamos no PT. O restante, por motivos, cada um por seus motivos, eu não estou aqui para julgar, né? Cada um teve, fez os seus movimentos e a gente ficou. E foi muito duro, foi muito difícil. Fazer campanha em 2016 para vereador foi muito difícil. Fazer campanha em 2020 foi difícil, mas já não foi tanto. Em 2024 já o cenário político já era outro, o Lula já era presidente de novo, mas foi muito difícil. De muita gente atravessar a calçada
para não passar perto. Imagina, com certeza. A mistura, né? A gente conversou um pouco sobre isso aqui, que é uma palavrinha que é fundamental para qualquer coisa, que é o respeito. Você não precisa pensar igual a mim, só precisa respeitar a minha maneira de pensar. É isso que a gente, principalmente dentro da política, nesses últimos anos se perdeu, né? O respeito de você ter voz, de você ter seu posicionamento, independente de partido, cada um tem seu posicionamento. Eu me lembro que na primeira vez que eu passei na Câmara, em 2017, como suplente ainda, eu fiquei de 17 a 18 na Câmara, um período, né? E eu fazendo um debate com na época vereador e hoje é deputado federal, o Carlos Jordi, e a gente debatendo, eu disse para ele, eu falei, deputado, o vereador, só pode ter certeza que eu discordo de 100% do que o senhor está falando, mas vou aqui trabalhar 100% para que você tenha o direito de falar. E o debate, quando ele fica no campo das ideias, no campo da política, né, não tem problema. Acho que eu tenho uma relação na Câmara hoje super amistosa com a maioria dos vereadores, inclusive com os vereadores de oposição, com os vereadores do PL. Nós trabalhamos, né, com homens, porque é né? Respeito. Nós trabalhamos com homem, e homem, como homem, a gente vai errar, né? Como ser humano. Então, vai ter momentos de acerto e de erro, isso independente. Mas é muito por aí, assim, quando você respeita a posição do outro, eu discordo de você, Elisa. Tá bom, bacana. Isso não significa que inviabiliza a gente viver na sociedade. E às vezes algumas críticas são até construtivas, para a gente parar e repensar também. Né? É isso, acho que quando a gente faz crítica, eu posso dizer assim, olha, eu não concordei com o que você está me dizendo. Eu penso completamente diferente. Sim. Mas é um direito que eu tenho, como é um direito que você tem de pensar do jeito que você pensa. Até porque a gente vem de gerações, culturas, tudo diferente, né? E eu costumo dizer, cada um tem seu DNA, então nem sempre a gente vai ser compatível e vai concordar com tudo, e tá tudo bem. É isso. Basta a gente se respeitar. Isso é fundamental em tudo na vida, é o respeito. Nesses anos, né, que são bastantes anos, qual foi a maior crítica, assim, que você recebeu, que você falou assim, poxa, eu tenho que repensar, ou que você se sentiu, como eu vou te colocar, mal com isso, né? Não achou justo? É muito, a política, ela é muito perversa, né? Porque a gente que vira alvo, né? Vamos dizer assim, figura pública, às vezes você vê a outra pessoa formando opiniões sobre você sem te conhecer. Né? Aí você vê do nada uma pessoa usando a rede social, por exemplo, e aí te ofende, te xinga, né? E aí você começa a perceber o seguinte, o que aquela pessoa sabe da minha vida. Então eu posso dizer assim, não tem um fato isolado que tenha me afetado mais, que me atingido mais, mas o que me incomoda, e acho que incomoda todo mundo, é quando as pessoas começam a formar uma opinião sobre você, né? Sem te conhecer, sem minimamente procurar qual é a sua história, o que você já fez, né, qual é o seu trabalho, né? E não dá o direito de resposta, que eu acho que é o pior, né? Porque o problema não é nem o direito de resposta, porque depois que tem um ditado que diz que pedras atiradas e palavras proferidas não voltam atrás. Nem sempre todo mundo que ouviu uma crítica vai ver a resposta da crítica, né? Então, a consequência do que você fala, acho que a gente precisa ser consequente no que fala. A inconsequência no que você fala gera um desconforto. Muito. Porque você vê a pessoa te atacando do nada, né, e acho que isso acho que era importante a sociedade ter mais tranquilidade e procurar saber mais sobre aquela pessoa que você está atacando. Por exemplo, eu desenvolvi na cidade, durante o período que eu fui secretário, né, do Rodrigo e do Axel, 2 projetos que até hoje é tocado na cidade, que é o Niterói Jovem Ecossocial, que é um projeto de jovens de 16 a 24 anos. Muito importante para o jovem, né? e a gente precisa disputar essa juventude. Sim. Hoje os índices de segurança de Niterói, graças a Deus, eles melhoraram muito, né? O índice de criminalidade reduziu muito. Eu tive na última reunião do conselho agora, né? Segurança Pública? Segurança Pública. Um dos fundadores do conselho, sabia? Eu faço parte agora do conselho. Eu fui um dos fundadores do conselho. É uma notícia que muitas pessoas não têm a consciência, porque muitos não estão na reunião, né?
e o índice, principalmente sobre mulheres mesmo, é incrível como que desceu. A gente tem no Brasil uma curva. E as pessoas não têm essa consciência, a gente tem uma falta de informação. A gente tem no Brasil uma curva de crescimento de feminicídio terrível. Em Niterói, em 2025, nós não tivemos nenhum feminicídio. Não teve. Né? Isso é um número a ser perseguido, a ser mantido, o que não é fácil, porque o sarrafo fica lá em cima. Fica. Né? Porque você falou, a gente está falando de pessoas, né? Eu fui um dos fundadores do Conselho de Segurança aqui. Eu fico muito feliz com essas estatísticas. Na OAB. A primeira reunião do Conselho de Segurança de Fundação foi na OAB. Eu fiz parte da primeira formação do Conselho. Eu era presidente do Conselho e representante da FANIT, que é a Federação do Município. Hoje, para mim, é até muito orgulho, né? Porque a presidente é uma mulher, né? Não que eu tenha nada contra os homens. Mas é importante. Mas a Renata Cardoso, eu faço parte da equipe dela. E essa última reunião, os dados... Eu saí de lá, assim, muito feliz, então, porque é um trabalho árduo. E isso é fruto de uma ação, de um conjunto de ações, porque às vezes a segurança pública, ela não pode ser só com policiamento. O policiamento, ela é uma parte da segurança pública. As ações, eu sempre falo, quando eu falo de segurança pública, eu faço sempre questão de falar nisso, né? A polícia, ela é acionada quando todo o restante do sistema deu errado. Exatamente. Tudo que você tem, tudo que o Estado enquanto pessoa, agente público, tinha que ter feito para que aquilo não acontecesse, não foi feito. Aí você aciona a polícia, né? Mas a polícia, ela não pode ser a única ferramenta que se tem para fazer segurança pública. Sim. E esse projeto que eu estou te falando, por exemplo, é um projeto que tira jovem da ociosidade, que dá profissão aos jovens, né? Porque é um projeto de capacitação e formação. Ele sai de lá com profissão, com diploma do Senac, com diploma do Firjan. O jovem, durante o projeto, ele recebe uma bolsa de R$780, mais passagem e alimentação para fazer o projeto, para estar no curso. Né? E isso é maravilhoso, né? Porque é um jovem que poderia estar buscando outros recursos para ter, né, o financeiro, ou seja, ele tem essa ajuda de custo para ele se manter e ele automaticamente já sai de lá com uma formação. Liz, você não faz ideia você deve fazer dos depoimentos que a gente recebe dos jovens que estão no projeto. Jovem que hoje está na faculdade por causa do projeto, jovem que saiu da criminalidade por causa do projeto, jovem que está no mercado de trabalho por causa do projeto. E eu fiquei muito feliz. O prefeito Rodrigo Neves, na última reunião de coordenação, como é que se fala, que ele chama de... É uma reunião que ele reúne todo o secretariado, né, e faz o monitoramento das ações. Ele anunciou que o Niterói Jovem Ecossocial 4, que vai ser a próxima etapa, que deve começar até o meio do ano, vai ser feito... A gente formou, quando eu implantei, nós formamos 400 jovens. Nossa. Depois, na segunda turma, formou 500 jovens e agora vai formar em março mais 600 jovens. E ele já anunciou o Niterói Jovem Ecossocial 4 para mais 1.000 jovens, só para o Ecossocial. Aí entra a informação de novo, né? Que muitas pessoas não têm acesso a essa informação. Né? E são projetos como esse que eu estou te falando, que é o resultado, que concretamente transforma a vida das pessoas, dá uma oportunidade. Quantos jovens desse lá de trás, dos primeiros que hoje fizeram uma faculdade, que teve a oportunidade de estar trabalhando agora nesse momento. E pode empreender, porque tem vários cursos. Sim. Então, assim, é isso que a gente deixa, é isso que a gente acha que é importante. Anderson, qual a pergunta que nunca fizeram para você numa entrevista, mas que você tem vontade de falar? Qual a pergunta que eu tenho vontade de falar? Olha, você me pegou agora, não sei. Agora eu que te coloquei na suada. Uma pergunta que nunca me fizeram. Que até então você tirou tudo de letra, né? Não, tá facinho. Não. A gente, quando está falando da gente, da vida da gente, do que a gente já viveu, já passou, é fácil. Porque, a gente fala com autoridade, com carinho, né? Com respeito. Eu sempre digo, eu vou voltar, estou pensando na pergunta que você falou. Fica tranquilo. Mas assim, eu sempre digo que tem uma coisa que eu sempre procuro me policiar, né? Para não ser eu não quero ser um político fake. Eu sou o que você está vendo aqui sempre. Aqui, quando eu estou nas comunidades, quando eu estou na Câmara, eu sou eu. Eu não tenho nada aqui, sabe? Não tem eu não sou um personagem.
Isso é muito bom. Eu sou o Anderson Importante. o Pipico do Rio do Ouro, o Pipico de Várzea, o Pipico da Fonite, das comunidades, o Pipico que cresceu na política com muito trabalho, com muito sacrifício, né? Nunca tive nada de mão beijada na minha vida, nunca. Sim. Nunca ninguém botou a mão na minha cabeça assim, toma aqui de presente, meu filho. Tudo sempre foi. A gente dá até mais valor, lógico, né? A conquista. Lógico. Então, agora a pergunta, não sei. Pergunta que nunca Mas fizeram, tem algo que você queira deixar, que você queira falar, para a gente estar finalizando, né? Olha, Lizzy, eu vou dizer para você assim, a gente vai continuar firme, trabalhando, buscando sempre ações concretas que interfiram e que melhorem a vida das pessoas. Eu acho que é por isso que a gente falou muito aqui de poder, né? Sim. O poder é isso, né? Eu repito, o poder ele é importante, não é feio buscar o poder. Às vezes as pessoas ficam, não é feio. Existe na vida... você tem o poder, tudo que tem na vida é porque Deus permite. Né? Então, se existe o poder é porque ele permite. O problema é a forma como esse poder ele é usado. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que tem para transformar a vida das pessoas, para trabalhar muito, né? Eu tenho minha cabeça muito erguida com tudo que eu faço, com muita tranquilidade. Eu quero continuar, poder trabalhar, enquanto eu sentir, enquanto eu continuar dando retorno para as pessoas, a gente vai continuar tocando. Olha, eu quero te agradecer em nome do canal Niterói na Mídia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um enorme prazer conhecê-lo pessoalmente. Já estive presente em alguns momentos a qual você estava, mas, né, essa troca foi muito importante, muito prazerosa. Então, muito obrigada, que possamos ter mais momentos como esse. Não, eu que agradeço a vocês, a Niterói na Mídia, a você, né, a todo mundo que assistiu a gente aí, quem vai assistir, né, porque a gente sabe que, né, hoje com as tecnologias, você tem como, fica na mídia aí para as pessoas assistirem, né, pode ter certeza que foi com o maior carinho que eu aceitei o convite, e sempre que a gente puder colaborar, pode contar com a nossa presença. Muito obrigada. E a galera que está aí nos assistindo de casa ou que vai entrar ainda, curte, comenta, compartilha para que possamos engajar, né,